Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos iniciando mais um Corretor em Foco. Eu quero agradecer aos nossos parceiros que acreditam no nosto projeto, ajudam a levar esse conteúdo para todos os corretores. A imobiliária Casa Líder, referência em venda em imóveis de alto luxo em Xangri-Lá e região. A construtora Flávio Halp, que tem feito da construção civil um ótimo acabamento, tem se destacado como uma das melhores construtoras do nosso mercado. Condomínio Verano, que é localização, preço, hoje é o melhor custo-benefício. O bairro Brisas de Osório, que se tornou, está pronto, as pessoas estão começando a construir, graças a Deus, baita projeto. Agora ainda vem mais um shopping na região. O condomínio Amalfi, acabei de falar do nosso condomínio Amalfi, eu fiz uma venda agora no mês passado, que tem tudo de mais moderno nesse condomínio, vai ser o condomínio Amalfi. O nosso grande amigo Jonathan, da Novo Lar, nosso patrocinador, grande amigo, exemplo, muito exemplo, fala... o que eu posso falar do nosso amigo Jonathan é que ele é exemplo como profissional, como dono de imobiliária, e agora está com expansão, né? Está fazendo as franquias, né? Então está crescendo. A Efetive, a Lucimilian, que é da Efetive, que é quem é a nossa correspondente bancária. Todos os financiamentos bancários a gente faz com ela, uma pessoa seríssima, de mais alta credibilidade na nossa região. Tudo que de pepino a gente, inclusive de outros agentes, a gente pergunta para ela nos mata. A ECL Urbanismo aí, que vocês foram campeão de vendas no empreendimento dele, que é do nosso grande amigo Eduardo, um exemplo de pessoa onde eu comecei a minha carreira profissional. E a matéria da capa aí, que nos cede o podcast aí, nos ajuda sempre que possível. Então, quero te chamar, primeiro falo todo do seu nome, porque você foi muito bem indicado. Inclusive eu comentei com a gravação anterior sobre que você ia ser entrevistado, e ele falou que tu emocionou ele uma vez, e o Joel. E então assim, cara, seja muito bem-vindo. Tu foi muito bem elogiado. A gente tenta trazer pessoas para o podcast, pessoas que sejam realmente referência e que de alguma forma ajude. Aqui ninguém está aqui para ser estrela, ninguém está aqui para ser melhor que ninguém. Eu não quero ser melhor que ninguém. Então a gente só quer ajudar. A gente não faz isso por um ganho financeiro, porque isso aqui não dá dinheiro, dá mais dinheiro é vender imóvel. Sim. Mas a gente gosta de ajudar os outros. Então seja bem-vindo, a palavra é sua. Muito obrigado, Marcos. Cara, isso aqui, que nem eu tinha te comentado, eu escuto bastante, né? Teu podcast, então eu fico muito feliz de ser convidado, porque é uma coisa que eu sempre quis, almejei isso, estar aqui contigo. Meu nome é Iago Sanguitan, hoje eu sou corretor da Novo Lar, e eu fico muito feliz mesmo assim, com a oportunidade de contar um pouco da minha história aqui contigo, nesse podcast. Então vamos iniciando a carreira. Como é que você... Porque ninguém nasce querendo ser corretor de imóvel, né? Como é que você chegou a ser corretor de imóvel? Quem te trouxe? Como tu chegou? Cara, eu te resumi um pouco assim, depois que eu saí da escola, eu fiquei meio perdido assim no mercado de trabalho, eu acabei trabalhando no Nacional, ali no Hortifruti do Nacional. E meu pai, ele sempre foi vendedor, ele tem uma empresa de consórcio contemplado, e aí eu tinha essa coisa com o vendedor, onde eu acabei tendo um desentendimento com o meu gerente, e acabei assim, eu e um colega meu, a gente, vamos sair. Só que ele não saiu, e eu saí. E nisso, quando eu tava indo para pegar o ônibus, eu morava em Capão Novo, eu encontrei um amigo meu, ele falou, estão precisando de agenciador na Invest. Vai lá e fala com o Leonel. Fui lá, conversei com ele. Estou na Invest. Comecei lá na Invest. E aí, eu ganhei ali em 10 dias o que eu ganhei em um mês no Nacional. Aí não tem, né? E acabei pegando gosto. Comecei de agenciador ali. Então, foi uma experiência bem diferente, assim, que eu nunca tinha nem pisado em imobiliária. Primeira vez que eu entrei na imobiliária, eu não sabia o que uma imobiliária fazia. E ali eu peguei o Leonel, o Júlio César, o Joel, o Eduardo, vários corretores, exemplos ali também, que eu pude aprender muito com eles, assim, nesse sentido, que me ajudou bastante. E no teu dia a dia como corretor, como é que é teu dia a dia? Que hora tu acorda, o que tu come, tu vai na academia, o que tu faz? Tá.
Agora, faz 2 semanas, meu segundo filho nasceu. Então agora mudou um pouco a minha rotina. Sim. Mas eu gostava assim Parabéns. Obrigado. Como é o nome dele? É Miguel. Miguel. Eu tenho já uma de 2,5, a minha filha, a Isis. Um casal. Eu tenho 2 meninas e um menino, é muito bom. É muito bom, né? Mudou tudo, né? O primeiro mudou, daí o segundo também já deu uma... Quando tu tem o segundo filho ali, tu, como é que se diz ali, tu tira as crianças pros homens, né? Muda tudo. Agora eu vi que o bicho tá pegando. Muda tudo. Eu vi que o bicho tá pegando. Mas eu gostava bastante, sim, de... Eu gosto bastante de fazer esporte, de surfar, jogar futebol, basquete... Enfim, eu gostava bastante de praticar esporte, de manhã cedo, assim, ou final do dia. E eu ia pra imobiliária, eu sou um cara que eu gosto muito de viajar. Minha rotina sempre foi na estrada, assim, eu tentava viajar uma viagem por semana, assim, era minha meta. Às vezes viajava um pouco mais, mas eu gostava, assim, de ter meio que eu tenho uma agenda, assim, hoje eu tenho que fazer isso, aquilo, amanhã eu tenho que viajar, eu tenho que procurar apartamento para esse cara. Então eu gosto de ter uma rotina meio, vamos dizer, meio controlada, assim, para não ter surpresa, sabe? Sim. Mas a nossa profissão... Um dia é uma coisa, no outro dia é outra, né? Mas isso é bom, Iago, porque não fica aquela coisa maçante, sempre a mesma coisa, do mesmo jeito, né? Sim, isso eu acho que é uma a principal qualidade da nossa profissão, assim, é tu ter essa liberdade, né? De tu não ter que estar no escritório todo. Se tu quiser, eu fiz uma semana boa aqui, produtiva, eu quero tirar um dia pra mim, tu pode tirar, bem tranquilo. Então eu acho isso uma coisa muito legal, essa liberdade que a gente tem, assim, de trabalho, né? E cada um sabe ali conforme tem que trabalhar, né? Eu sou um cara que eu me cobro bastante, então para eu tirar uma folga eu tenho que ter trabalhado bastante. E agora me fala de uma venda inesquecível que tenha mudado a tua carreira profissional. Uma venda não precisa ser por valor. Tem gente que, porque eu vendi uma casa cara. As vendas mais emocionantes para mim não foram as mais caras. Sim. Eu acho que pensando dessa forma, assim, Marcos, eu acho que uma venda inesquecível para mim foi a minha primeira venda que eu tive autonomia total, assim, no negócio. Que eu falei com o vendedor, eu falei com o comprador. Tu fez a negociação com ambas as partes? O meu gerente fez o contrato ali, mas eu entreguei para ele assim, tá aqui o negócio, tá tudo certo. Eu tinha vendido um apartamento no Alfredo de Pellegrini, já faz uns 5, 6 anos mais ou menos. Eu sou corretor há 9, então já faz uns 5, 6 anos mais ou menos assim que eu tive toda essa autonomia, assim, e para mim foi um passo grande por ter a responsabilidade, né, de tu lidar com tudo. Eu acho legal isso aí. Tu vai pegando. O próximo negócio já ficou mais fácil, agora está cada vez mais fácil, né? Porque a gente vai aprendendo, dando esses passos, né? Que antes a gente não sabe, depois que a gente sabe, tudo fica mais tranquilo, né? Sim. Aproveitando o gancho, tu foi muito bem indicado, tu foi muito bem falado, assim, pelo teu profissionalismo que tu tá numa crescente muito boa no mercado. O que te fez se tornar esse profissional, essa máquina de vendas? O que tu acha que tu fez um pouco diferente dos outros? Marcos, eu acho que assim, que nem eu te falei, eu sou um cara que eu me cobro muito, sabe? Eu não quero ser perfeito, porque ninguém é perfeito, né? Mas eu tento sempre fazer tudo o mais próximo disso. Então, eu tive uns compromissos, assim, financeiros, vamos dizer assim. Comprei terreno, comprei outras coisas. Então, acabei tendo que fazer. Tive a minha filha no meio do caminho, que também exigiu um pouco mais de mim. Então, eu meio que acordei assim, agora eu não estou passeando na profissão. Eu quero ser um profissional. O que eu preciso para ser profissional? Eu fui aperfeiçoando aquilo que eu não sabia fazer. Documentação, atendimento ao cliente, negociação, e tudo eu vou melhorando, né? Então, eu acho que isso foi uma das principais coisas. Isso é importante para te ter uma ideia. Eu sempre fui uma pessoa muito de mandar. E chegou um momento da minha vida que o básico eu não lembrava mais, da escritura, da documentação. O que eu fiz? Eu retrocedi. Eu comecei a encaminhar as minhas escrituras, eu ir no cartório, porque eu tinha esquecido. É que nem, não sei se tu já prestou atenção, o GPS. Antigamente eu ia a Porto Alegre, eu sabia todas as ruas. Sabia todas. Hoje, eu não sei todas as ruas. Eu não sei nem o nome das principais, a não ser a do Rio Ipiranga ali. Por quê? Porque nós se viciamos numa ferramenta que nos empobrece, fácil, né? Nos empobrece de conhecimento em outra. Então, isso que tu fez é muito louvável e é grande. Eu mesmo tive que fazer isso.
Bacana isso aí que tu tá fazendo. Isso que tu falou da questão da escritura, eu tô encaminhando umas agora também. Eu gosto muito disso, Marcos, porque eu sou uma pessoa que eu não gosto de depender dos outros, sabe? Às vezes até eu faço umas parcerias, às vezes eu vejo que eu peco um pouco nisso, de eu guardo muitas coisas pra mim, assim, e às vezes quem tá do outro lado ali acaba ficando. Meu gerente às vezes me liga, tá aí, cara, tu me esqueceu, e aí como é que ficou o negócio? Não, eu tô tocando, só que eu gosto de tocar do meu jeito. Mas é nesse sentido de não depender dos outros, assim, que eu fui aprendendo as coisas. Como é que eu encaminho uma escritura? Porque eu não vou esperar meu gerente encaminhar uma escritura. Meu agenciador vai lá encaminhar uma procuração, uma escritura. Não, eu vou lá e faço isso. Hoje em dia tem as ferramentas, né? Mas assim, eu gosto de fazer porque se dá alguma coisa eu já resolvo na hora. Não gosto de ficar, demorou por causa que passou por outra pessoa e essa pessoa não resolveu. Então eu gosto de ter isso a par, assim, sabe? Sim. Daí, o que tu enxerga dos próximos lançamentos? Porque não param mais de lançar, não param mais de vir condomínios. E a gente já sabe de mais 9 que vem para a próxima temporada aí. O que tu me fala um pouco disso? Olha, eu acho que a questão do lançamento, eu vejo que eles tem uma quantidade grande, né? Mas cada um tem seu diferencial, né? Localização, estrutura. Eu acho que o público, ele anda se abrangendo bastante nessa questão que antes o condomínio era só ali... Vamos pegar os condomínios antigos ali, Condado, Dubai, assim... Era só um lugar que tu tinha um terreno, ficava fechado. Hoje em dia não. Era um loteamento fechado. É isso aí. Te dava mais essa questão da segurança, eles prezavam, né? Hoje eu vejo que não é só isso. Hoje tu tem que ter um a mais. Por que um vende mais que o outro? Às vezes é a localização, às vezes é uma estrutura que um tem e o outro não tem. Essa questão da lagoa agora que eles estão falando bastante também. Isso aí é uma coisa que não trazia muita gente pra cá. Antigamente era só praia, né? Praia e piscina. Iago, quando a gente trouxe, eu e minha esposa trouxemos a nossa lancha é uma lancha grande, tinha quase nada de lancha aqui. Hoje não tem espaço nas marinas, estão todas lotadas. Hoje tu tem que entrar na fila para tu guardar a tua lancha. Sim. E tu imagina o que vai vir ainda, o que vai crescer nesse nosso mercado ainda. Porque não adianta, as grandes áreas onde pode fazer grandes projetos estão na lagoa. Sim. E é um diferencial muito bom, né? Que isso te traz uma liberdade a mais também, né, Marcos? De tu estar ali no condomínio, tu poder sair, estar na lagoa. E tu ir pra praia quando o mar tá bom, né? Isso aí, a praia hoje em dia... Eu digo pros meus clientes, assim, que eu atendo, que hoje em dia a praia é o que traz no verão. Porque a gente tem muito mais tempo no inverno aqui do que verão, né? O verão é 3, 4 meses, o inverno o resto, né? Então, assim, a gente tá conseguindo trazer gente cada vez mais para ficar o ano inteiro aqui, né? Sim, a pandemia mudou muito essa visão de praia, né? Não existe mais praia. Alguns ainda não conhecem a famosa frase, né? O JJA, né? Sim, que a gente tá famoso passando, né? JJA. Que para quem não conhece é junho, julho e agosto. Mas o mercado mudou bastante. Mas me diz uma coisa, tu já pensou em desistir? E o que tu fez para não desistir? Porque isso é uma coisa que muitos passam, então seria importante. Eu já pensei, não vou nem dizer que foi uma nem duas, várias vezes. Eu acho que a questão da gente desistir é quando a gente está na dificuldade, né? Que as coisas não estão dando certo, o negócio estão batendo na trave. Eu acho, Marcos, sendo bem sincero, eu acho que o que fez eu não desistir é que eu não tenho plano B. O meu plano A é ser corretor e é isso que eu quero para minha vida. Quebrou a ponte. Aí... Não tem volta. Pode ser, eu já passei por né, fase ruim, né? Nossa vida na profissão, ela é feita de altos e baixos, mas a gente tem que lembrar disso. E eu tenho uma coisa eu tinha visto no Flávio Augusto, que eu gosto muito do conteúdo dele, que ele fala que, geralmente, quando a gente tá, assim, nesse ponto que a gente tá pensando em desistir, tudo é ali que a gente vai dar o salto, sabe? Então, eu percebi isso que ao longo da minha carreira foi assim, quando eu pensei em desistir, pensei já em várias coisas, mudar de cidade, de país, várias coisas, mas eu sempre disse, não, é isso aqui que eu quero, eu vou fazer. E aí isso aí fez eu dar um salto a mais na minha profissão. Que legal. E qual é o teu método de venda? Se tu puder abrir, né? Não, acho que... Cara, eu vejo que hoje em dia é muito fácil a gente vender só pro lead, né? A gente acaba ficando viciado no lead, né? E eu acho que é muito fácil, mas eu trabalho muito com indicação e com trabalhar cliente antigo, assim. Eu tenho cliente que, às vezes, eu já fiquei atendendo 5 anos a pessoa não comprou.
Aí, num dia, assim, apareceu do nada, né? Mas eu sempre tento manter contato. Mesmo não comprou, mas assim, bate na tua cidade. Conversa, assim, não só de imóvel. Tento falar de outras coisas, assim, né? E aí eu mantenho um contato e acaba que eu colho esses frutos. Às vezes uma indicação, um amigo meu quer comprar. Ou às vezes um cliente que estava esperando sair aquele processo e aí saiu e agora, tô com dinheiro para comprar agora. Eu tenho bastante, sim, minhas últimas vendas são bastante assim. Tenho cliente de lead também, mas eu tenho que arranjar outras formas hoje tem muito negócio. corretor viciado no lead, né? E o lead, ele acha que ele já chegou, ele já está descendo, ele acha que ele já chegou no topo da pirâmide, está descendo porque está se tornando caro e o próprio cliente, ele não responde mais, né? Ele não é como antigamente, né? Eu acho que a questão de hoje tem muita questão de golpe por ligação e WhatsApp, coisa, então eu acho que isso aí é uma coisa que acaba afastando as pessoas da gente. Por isso que hoje a indicação é muito importante, né? Esses dias eu abri minha empresa ali. Em 15 minutos já tinha gente me ligando para fazer na conta, não sei do que, conta corporativa. Então, o que eu fiz? Eu fui lá no banco, eu quero falar direto com o gerente, dessa forma, entendeu? Eu sou muito da moda antiga, assim, do olho no olho. Eu falo até para meus clientes, eu vou aí te visitar porque eu não gosto de ficar te mandando WhatsApp, te ligando. Eu prefiro até assinatura presencial, né? Presencial, não sou muito... A minha esposa briga que ela é advogada, então é tudo digital. Quer tudo facilitar, né? Mas eu ainda gosto de ir lá, eu me dá gosto. Pegar a estrada para assinar um contrato dá gosto. Não interessa a distância. Qual a tua maior lição no mercado imobiliário? Assim, alguma coisa que saiu do que tu imaginava, que muitas vezes... Vou citar um exemplo. Eu construí 3 casas em condomínio fechado e 2 fora. Construí 5. Minha maior lição disso foi conhecer realmente tudo de obra. Mas a maior lição que eu tive é que eu não sirvo para construir. Eu acho que pode ser, de certa forma, assim... Isso aí também, eu acho que a lição que eu vejo, que eu tive, assim, é de me aperfeiçoar nas coisas, né? De assim, e não adianta, né? Assim, a gente brinca que corretor é corretor, psicólogo, contador, tudo, mas a gente é melhor corretor, né? Então, assim, tem certas coisas que eu não me meto, assim. Por exemplo, vou construir, eu não vou pegar eu e ir lá construir, né? Eu tenho que pegar uma incorporadora para construir, porque eu acho que eu dedicar o meu tempo, vamos dizer que assim, trabalhando vai ser mais lucrativo do que se eu pegar para fazer isso, né? Então, acho que isso aí é saber... Hoje em dia, nosso maior bem, né? É o tempo, né, Marcos? Então, sim, é o tempo. Isso é uma coisa que dinheiro nenhum compra. Então, eu acho que tu saber dedicar bem o teu tempo... E além de ser o bem mais precioso, hoje a gente tem que ter ferramentas para bloquear. Um exemplo... Eu no próprio Instagram, eu me bloqueio o tempo. Chegou naquele tempo, não olho mais. Porque é incrível como tem ferramentas para nos desviar da nossa rota. Lá em casa, a gente, quando vai ver um filme, eu e minha esposa, a gente tem, por regra, não pode pegar o telefone. Isso é muito bom. Porque os próprios filmes hoje estão fazendo para ninguém prestar mais atenção no filme. Joga qualquer coisa ali. Entendeu? Então, porque a gente tem que estar se policiando 24 horas, porque é incrível como a internet nos tira o nosso tempo. Sim. Isso é uma coisa que é muito fácil, né, Marcos? Eu vejo que hoje em dia as coisas que são muito fáceis, ela toma muito nosso tempo. Por quê? Pra te olhar teu Instagram, é só tu abrir teu celular e fazer assim, né? Sim. Ali, às vezes, tem... dopamina, né? A dopamina. Tu ir correr, tu tem que te arrumar, tu tem que encarar o frio, agora o nosso frio. Então, tem várias coisas que... Isso aí eu tento me policiar também. Eu vou escalar uma montanha o ano que vem, dia 18 de junho do ano que vem. Cara, eu fico 40 minutos com uma mochila nas costas, subindo escada lá. Tu imagina, e a pessoa debocha. Esse dia eu tava caminhando, uma menina tirou foto. Um maluco lá com uma mochila nas costas, só que só eu sei o objetivo. Preparar, né? Só eu sei onde eu quero chegar, entendeu? Então é muito fácil, se tu olhar pro teu redor, tu desviar dos teus objetivos. Me diz uma coisa, se tu tivesse que recomeçar hoje, com toda a experiência que tu tem, sem cliente, sem dinheiro, sem nada, o que tu diria para ti, teu início? Eu ia dizer que assim, não vai ser fácil, vai levar tempo. Eu acho que isso que tu falou, né, de ter cliente, de ter a experiência, é coisa que leva tempo. Não adianta
eu querer entrar hoje sem preparação, que nem eu te falei, sem conhecer o mercado imobiliário, que eu antes nem sabia que uma imobiliária fazia, e eu querer vender em uma semana. Pode acontecer, mas às vezes é até ruim, né? Porque daí eu vou achar que eu sou bom, mas na verdade tem várias coisas na venda, né? Que te prepara para te atender, até porque tu tá lidando com um valor muito alto, né? De um cliente que às vezes juntou o dinheiro a vida inteira dele para isso, né? Então é uma responsabilidade muito grande que às vezes eu vejo que parece ser muito banal, né? Assim, é uma venda, mas cara, pra ti pode ser, a tua comissão tu já gastou, mas e o cliente? O cliente vai ficar com o imóvel, né? Tem várias coisas. Então, eu acho que assim, eu falaria pra mim me preparar, levar mais a sério e me preparar mais ainda para que esse tempo seja mais curto, né? De até tudo começar a correr do jeito que está correndo. Tu sabe que eu trabalho muito investidor aqui na Pai. Então, eu não trabalho muito lead. O meu cliente... E esse cliente, ele só vê números. Ele não está muito preocupado onde é o local. Tu não consegue vender para ele a característica do imóvel, a característica do produto. Não, ele quer saber quanto é que ele vai botar. Tem que fechar a conta. E quanto é que ele vai tirar. É isso, essa é a tua obrigação. E é a tua palavra que tu colocou ali. Então, não é fácil. E se tu não se preparar, como tu disse, o mercado muda, oscila. Eu acho que essa questão da preparação também, né, Marcos? É justamente assim, se tu negocia com o investidor, ele vai te perguntar, quanto é que o cara faz? X valor. Por quanto eu vendo? X valor. Tu tem que também passar que tu sabe disso, né? Que não é um chute teu que vai vender. Então, tu mostra, o apartamento do lado aqui foi vendido já, o apartamento nessa localização aqui está sendo vendido por mais, então por esse aqui tu vai competir com ele. Então, acho que tu ter essa coisa passa também mais seriedade para o cliente, ele acredita mais em ti também, né? O que tu acha que separa um corretor bom de um extraordinário? Tu tem vários exemplos dentro da empresa de vocês. Tem. Eu acho... Pode citar você ou tu pode citar algum colega teu. Não, eu acho que assim, eu sempre tento me basear no melhor, né? Então, eu acho que é uma coisa que eu vejo assim, que é a questão do trabalho. Assim, às vezes, uma hora que tu perde em 5 dias da semana, a gente trabalha 7, né? Mas vamos botar 5. São 5 horas a menos de trabalho. Então, às vezes, assim, tu tá trabalhando menos, pode ser que isso aí afete no teu resultado, né? Às vezes, aqui, a gente tá falando do Instagram, né? O famoso corretor com dinheiro no bolso. Tem isso, cara, faz uma venda, fica tranquilo. E tem também... É incrível que isso funciona. Quando tu tá com muito dinheiro no bolso, tu trabalha menos. Então, assim... Se tu vai trabalhar menos em tempo, tu tem que saber otimizar, né? Porque também eu não julgo... Às vezes a gente faz venda, né? E tu cuida muito do pós-venda. Eu cuido muito do pós-venda, né? Então, documentação, procuração, escritura, isso toma um tempo que às vezes tu podia estar dedicado para outro cliente, né? Então, tu saber otimizar isso aí, tu fazer de uma forma que tu ocupe menos tempo teu para te poder dedicar mais tempo trabalhando. E eu acho que também tu gerar venda com recorrência, Marcos, é uma coisa que... é um diferencial do corretor bom pro extraordinário, que eu vejo que, assim, às vezes tu vender para um cliente é uma coisa, daí tu vender, daqui a pouco tu vender de novo, às vezes a diferença do resultado tá aí. Tem uma cliente que eu fiz 27 vendas. Nossa, tá louco. Tá louco. Em quanto tempo tu trabalhou ela? Não, eu trabalho com ela ainda, continuo vendendo, eu já tô há 12 anos. Imagina. Trabalhando. Isso aí é quase mais de 2 vendas por ano, né? Então, tu já ter... Isso aí é muito bom, né? E tá só investindo, por enquanto. Nunca botou nada à venda. Não quer nada à venda. Eu acho que o jeito... comprou em São Paulo, tudo. Porque ela pegou uma parte da empresa, digamos, uma porcentagem, 2% da minha empresa eu vou investir em outro mercado, para não depender só do mercado. Então, ela está fazendo não só comigo, no ramo imobiliário é comigo, mas ela... está aplicando também em fundos e está implicando em Bitcoin. Então, um pouquinho de cada coisa. Então, 10% de todo o faturamento da empresa dela está abrindo o leque já há algum tempo para não ficar dependendo só de uma coisa. E quanto de patrimônio ela não... eu sempre digo para o cliente, cara, esse dinheiro às vezes é um dinheiro que tu vai gastar, que se fica na conta... Eu sei como é que é, a gente... eu sou o corretor que eu adquiri bens fazendo dívida. Eu não sou um corretor... tu também. Eu não sou um corretor que... Eu lembro que uma vez, quando depositaram o primeiro 1 milhão na minha conta, eu, tô rico, não preciso mais trabalhar. Comecei a pagar as contas rapidinho, não tinha mais... Já é. Ainda mais construindo casa. E assim, né, Marcos? Eu acho que isso é uma coisa bem importante, que isso foi uma coisa que me alavancou nas vendas, porque...
Eu sou um cara que eu não consigo juntar dinheiro. Vou juntar para comprar um imóvel 100%. Cara, mas parcela pode vir que eu faça parcela. Se parcela em 100 vezes, E quando vê, assim, tu já tá num valor alto, né? Assim, agregado. E é uma coisa que tu tá investindo, não é um gasto, né? Sim. Que é um valor que eu poderia estar investindo em outra coisa. Tem até uma coisa que eu até vou te contar que... eu tava há 1 ano... Eu gosto de jogar videogame, tá? Eu tenho essa coisa, assim. E aí eu tava 1 ano pra comprar um Play 5. O Play 5 eu acho que era 3.000, 3.500 e tal. E aí a minha esposa falou, tu já pode comprar, fez umas vendas. Eu sempre falava, não, quando eu fizer a próxima venda eu compro. Quando eu fizer a próxima venda eu compro. Não, mas tu já fez, tá tranquilo. Olha, esse valor é o que eu pago hoje de parcela já no imóvel. Então, eu tô comprando todo mês. Então, a partir do momento que eu me sentir muito tranquilo, daí eu vou comprar. Mas não é uma coisa... Então, eu prefiro dedicar esse valor para um investimento do que para uma coisa supérflua que eu poderia estar Sim, tu tá investindo, né? E quem compra erra, não erra, né? É. E alguma conquista que tu ainda imagina na tua área, na tua profissão? Olha, eu acho que... Eu me espelho muito em construtor, investidor, que hoje de sucesso, acho que seria isso, assim, que eu... Depois de crescer profissionalmente como corretor, eu quero abranger para construtora, incorporadora, assim, comprar e vender também. Eu me espelho bastante gente do mercado já faz isso, que começou como corretor e acho que tu também é assim, né, Marcos? Sim, então, hoje eu tenho meus imóveis, graças a Deus, mas comecei assim. Que tu começou na corretagem, né? Então, eu acho que a corretagem é muito boa para alavancar, né? Porque tu consegue ter um salário bom, se tu trabalha e vende bem. Mas, ao mesmo tempo, assim, tu tem que saber, porque é uma vida de jogador, né? Tu também tem meio que um limite, tem né? 20 anos. Na vida de corretor é 20 anos. Depois tem que ir para gerente, empreendedor. Tirar um pouco o pé também, né? Eu hoje não atuo tão direto, porque eu tenho meus imóveis alugados e tal. Então, eu não sou mais tão agressivo. E eu não, digamos assim, tem como ser mais agressivo? Tem. Vale o preço a pagar? Já paguei. Não pagarei de novo, entendeu? Então, hoje eu não me vejo que nem eu ia 5 vezes na semana a Porto Alegre. Hoje eu não pago esse preço, já estou com uma certa idade e minhas prioridades é escalar uma montanha. Sim, não, agora tu tá usufruindo daquilo que tu abdicou antes, né? E um conselho que tu daria, assim, para quem não é da nossa região aqui? Porque tem muitos corretores que estão vindo de outras regiões, vindo para cá trabalhar. Essa pergunta nem está aqui. E eu vejo, assim, que muitas vezes eles tentam trazer a modalidade deles trabalhar lá. Como tu tá hoje numa das maiores empresas do mercado de Capão-da-Canoa, e hoje eu acredito que é a melhor equipe, e eu acredito muito no trabalho do Jonathan, eu gosto dele como pessoa, como profissional. Então, o que tu pode, porque tu tá dentro de uma rede que te ajuda também. Então, o que tu pode dar de exemplo para essa pessoa não errar? Eu acho que achar a forma de trabalho que mais faz sentido para essa pessoa é o melhor. Ali dentro da empresa, né? Até o Jonathan pode depois mas assim, o nosso segredo, vamos dizer assim, é que a gente tem um método de trabalho, né? A gente faz essa forma. A gente não cumpre 100% esse método, mas eu me adapto a esse método. Então, eu acredito que já aconteceu de eu ir para tá trabalhando em outra imobiliária, não consegui performar do mesmo jeito, cheguei ali e consegui performar bem. Acho que seguindo esse método que é muito o DNA do Jonathan, assim, né? Dentro do escritório. Então, eu acho que isso é, assim, achar uma metodologia que faça sentido realmente. E tu tem que ser uma pessoa que sabe se moldar, né? Tu não vai fazer 100% a mesma coisa e vai dar certo sempre. Então, tu tem que, em um negócio, tu vai fazer dessa forma, de outro em outro. Então, acho que tu tem que saber se moldar, assim, conforme cliente, o vendedor, enfim, todas as etapas assim da negociação para que dê certo o negócio. Sim, e na parte, hoje vocês têm atuado bastante em venda de lançamento de terrenos. Vocês também auxiliam o cliente na construção da casa, indicação de clientes, indicação de consultores? Sim, a gente tenta dar o auxílio que o cliente saia com a casa pronta já. Móveis, construção, terreno, projeto, tudo a gente tem parcerias que a gente encaminha com gente que a gente já tem uma experiência boa, que são de nomes bons no mercado, até porque a gente é uma imobiliária que a gente tem hoje um nome bom, porque a gente tem pessoas boas junto com a gente, né? Então, para dar esse suporte para o cliente. Então, a gente tenta auxiliar, o cliente compra com a gente,
ele, depois de receber o terreno dele, ele constrói, a gente dá esse suporte também, porque hoje em dia o meu trabalho é poupar tempo do cliente, né? Para não dar trabalho para ele. Então, eu tô aqui dando um pós-venda para ele da casa, como é que está sendo construída. Não vou depender só da construtora, eu vou lá e faço isso também. Dou uns toques, né? Uns conselhos para meus clientes também. Então, a gente tenta fazer isso aí de ponta a ponta, né? Sim, isso é importante, porque aquele é o feedback que tu falou, né? E como é que tu tem vindo a evolução? Porque tem cada vez abrindo mais imobiliário em Capão, né? Eu vejo que todo mundo quer seu espaço dentro do mercado, né? Que normal, às vezes a gente olha assim pela porcentagem que a imobiliária tem ali junto da comissão, a gente, eu quero ganhar mais e tal, mas ao mesmo tempo tem todo o trabalho que tu tem que fazer, né? Que agora eu tô aqui tranquilo conversando contigo, mas se queimar um ar-condicionado lá na imobiliária, eu nem me preocupo. Quem vai preocupar é o Jonathan ou quem ele deixar de responsável, né? Então, tem certas coisas que às vezes a gente tem que balancear para ver se realmente... Porque uma coisa é o corretor 100% focado nos negócios vendendo, outra coisa é tu cuidando de outros negócios, né? Acho que, por exemplo, eu sendo um gerente, eu já não consigo tocar os meus negócios do mesmo jeito, não vou vender do mesmo jeito, né? Então, tem que dedicar aos outros corretores. Então, eu acho que cada um que quer ter a sua fatia, mas se realmente... como é que eu vou dizer assim? Se dedicar. Se dedicar, vai dar certo. Saber se moldar conforme é a imobiliária ali dentro, tu vai conseguir. Eu acho que hoje, para te montar imobiliária, o que eu vejo só é o material humano, né? Que é mais difícil, né? Eu falando o que eu vejo hoje, eu vejo muito uma preocupação em deixar imobiliárias chiquérrimas, finas demais, e esquecendo o humano. Eu um pouco me apavoro, porque eu visitei as maiores imobiliárias do Brasil nas minhas palestras, imobiliárias com 300, 400, 700, que nem teve uma que tinha 800 corretor. Meu Deus. E lá o foco é o corretor, o foco é o cliente, não a mobília. Entendi. Então, eu não consigo nem descrever, porque é muito diferente, é um eixo muito diferente. Sim. Porque lá tu vai entrar, vai ter a secretária, 2 salas de reunião e o foco é outro. E aqui é um glamour muito grande. Não sei se é porque nós gaúchos gostamos disso, temos as casas, né? E muitas vezes a gente quer viver a vida que o veranista vive, né? Eu posso falar por mim, que eu morei 10 anos em condomínio fechado, e a maior lição que eu tive morando em condomínio fechado é que eu não deveria ter morado lá. Porque eu vivi uma vida que não era minha. Sim, sim. Então, quando tu tá num condomínio fechado, tu recebe uma visita, tua casa tem que estar impecável, tua geladeira tem que estar impecável, teu carro tem que estar impecável, porque teus vizinhos vivem essa vida. Sim. E muitas vezes tu não tem nem condições e nem cabeça para viver aquela vida. Então, o que eu aprendi hoje, eu vivo uma vida mais simples. Claro que o caminho de Santiago de Compostela me ajudou bastante nisso, porque eu fiquei 30 dias viajando com 2 tênis, 2 bermudas e 2 camisetas e sobrevivi. Meu Deus. E aí tu vê que o mercado é muito venda, iPhone do mais novo e não há necessidade disso. Então eu mudei muito para isso. Então a maior lição que eu tive morando em condomínio fechado foi não morar mais em condomínio fechado. Mas isso é para mim. Isso é para ti. Sim. Meus filhos estão grandes, eu não tenho mais esse problema de segurança. Então, mas para quem tem filho pequeno, o bom é condomínio fechado. Exatamente. Que as crianças vão utilizar. Vendo condomínio fechado, falo, mas são ciclos. Entendeu? Me fala um pouco... queria que tu deixasse um recado para tua esposa, o nome dela, e para teus filhos, porque um dia eles podem, daqui, sei lá, 5, 10, 20 anos, escutar o podcast, escutar o pai falando... Eu tenho certeza que eles vão. Não, a minha esposa Adriele, eu quero deixar um recado para ela, né, que eu tenho certeza que vai ver assim quando sair, que se não fosse por ela, eu tenho certeza que eu não ia estar aqui, ela me ajudou demais. Com certeza, sem ela, qualquer corretor, digo isso por praxe, a gente só é um bom profissional quando a gente tem uma boa esposa do nosso lado. E saber entender, né? Porque tem dias... Eu brinco com ela que... Agora com meus filhos, né? Com a Isis e com o Miguel, ela anda ficando mais em casa. E aí ela não fala com ninguém. Os meus filhos mal falam, né? A Isis nem fala direito. Mas aí eu falo o dia inteiro com alguma pessoa. Eu chego, amor, eu quero ficar quieto. E ela quer conversar. Então ela saber entender isso e também...
eu tenho meus momentos, ela tem os momentos dela, então eu acho que isso é muito importante, assim, de saber entender a pessoa, né? Porque, quem tu falou, é a minha sócia, né? Ela é minha sócia, né? Minha esposa tá ali comigo todo dia, então, pra eu dar certo, ela também tem que estar alinhada comigo ali pra gente... Não, e se ela não confiar, e se ela não te ajudar, ela vai te atrapalhar como corretor. Tu não vai poder viajar, tu não vai poder visitar, e a tua vida vai virar um inferno e os dois vão perder, e a família perde, os filhos perdem. Tem mais isso aí é essencial, a confiança de tu também demonstrar, né, que tu tá buscando o melhor pra tua família, porque eu sempre digo, eu não tô trabalhando por mim, eu tô trabalhando por nós, né? Então, isso aí é essencial, assim, ela saber e ter a confiança de que quando tu diz que tu tá viajando mesmo pra cliente, né? Tu não tá mentindo, né? Então, eu acho que isso é muito importante. E a família é o nosso alicerce, né? Tanto minha esposa, meus filhos, minha mãe me ajudou muito, meu pai, meus avós também já... Isso aí começou desde cedo já a me moldar para o que eu ia ser, o que eu sou hoje, né? Tá. E as crianças? Eu vou fazer uma brincadeira aqui, que eu falei esses dias pra minha esposa. Eu falei assim, olha, vocês depois não vêm fazer documentário, que a vida foi difícil, porque eu tô trabalhando pra vocês não fazer documentário. Não vem dizer, eu sofri muito na infância, porque, olha, tento fazer de tudo, mas acima da gente dar as coisas, né, que... Isso é normal, eu tive poucas coisas na minha infância, a gente quer dar tudo, né? Mas também a gente saber ensinar, né? Então, isso aí eu acho que é a coisa mais valiosa que eu vou transmitir para vocês é o conhecimento que eu vou ter, a minha experiência, e vocês vão teimar comigo, mas depois vocês vão ver que quando estiver na minha pele, assim como meu pai me falava... Não, mas falava... eles vão fazer o documentário, eles vão... Eu sei pelo meu filho Marcos Júlio, ele... toda quinta eu tenho uma janta com a família, né, com os filhos. E daí a maior queixa deles é o tempo, eu não tinha tempo para eles. Isso aí sim. Só que ele agora, logo vai virar corretor. Ele vai chegar no momento que ele não vai ter tempo. E daí ele vai dizer... Então, ontem eu estava falando com a minha esposa, a gente vendo um filme, como a gente prioriza o trabalho quando a gente quer dar o bem para nossa família. E muitas vezes os filhos não enxergam, e só vão enxergar depois. Então, aí deixa o recado para eles aí. Eles vão fazer o documentário. Vão. Isso é uma coisa que eu enxergava no meu pai também, essa questão do tempo. Ele era vendedor, ele também acontecia isso, mas hoje eu enxergo e eu tento falar, filha, hoje tu é muito pequena para entender, mas eu tento falar que o papai trabalha esse final de semana para a gente poder aproveitar os dias de férias que a gente tem, né? Quando a gente vai para os lugares, é justamente... os dias que eu trabalhei lá para poder ter isso, né? Porque se eu não trabalhar, eu não vou ter o tempo de lazer também, né? Mas tu não me responde. Tu falou tu comprou o videogame ou não comprou? Comprei. Agora foi. Não, também... Falei, não, agora eu também tenho que me dar um presente. Mas isso aí é uma coisa que eu aprendi, sabe, Marcos? Porque há uns 2, 3 anos atrás eu tinha comprado na primeira oportunidade. Sim. Então é uma coisa que eu aprendi a ver as prioridades, né? Hoje, com 2 filhos também, eu não posso sair fazendo tudo que eu quero, né? Eu também tenho que ter responsabilidade. Tem muita despesa, né, pela frente, né? Então... Eu vejo quando um casal é novo, eu digo, nossa, esses ainda vão ter filho, ainda vão ter muita responsabilidade. Tu que tá com 2... Eu criei 2 sozinho. Meu filho, o menino, eu criei dos 9 meses em diante. Sozinho. 7 meses foi com a mãe dele, foi embora e deixou ele comigo. E eu criei os 2 sozinho. Graças a Deus consegui vencer. Uma época muito difícil, porque as pessoas criticavam muito. Porque sempre me olhavam, eu era o agressor. Se ela abandonou os filhos é porque eu batia muito, é porque eu surrava. Sim. Entendeu? Então sempre me olharam dos olhos tortos. Inclusive quando eu fui trabalhar com o Joel e o Eduardo da Casa Líder, eles me deram uma hora, apoio e tudo. Foram poucos, porque a maioria me olhava torto. É normal. Hoje é mais normal, é mais simples, porque hoje nós temos os outros casais que têm filhos, que não podem ter filhos. Sim. Nós temos casais do mesmo sexo que também adotam filhos. Então é mais simples, né? Eu lembro que quando eu mostrava o meu certidão, porque eu não tive mãe, as pessoas diziam, mas tu nasceu de quê? Eu digo, mas eu não sou obrigado a ter o nome da minha mãe. Eu não tenho o nome da minha mãe, né? Não, Marcos, e me surpreende ainda mais tu conseguir criar os filhos tendo a profissão que tu tem, né? Porque isso aí já é... A nossa profissão já é um filho, né? Que a gente tem que dedicar muito tempo pra gente ter fruto deles, né? Mas são ciclos. Eu acho que na vida da gente, a gente sempre busca o melhor.
Eu acho que é muito importante o legado, não é só uma palavra. É muito importante quem tu vai ser no futuro e o que tu deixou de herança para os teus filhos e para os teus familiares e pelos teus amigos. Eu acredito que há desavença entre amizades, entre sociedades, faz parte, mas sempre preservar pelo menos um mínimo de respeito nessas situações. Me fala um pouco da empresa, como é que tá as coisas lá, como é que está o crescimento. Eu vi que alguns colegas saíram, eu vi que está com essa expansão, eu vi que vocês foram campeões de vendas, né? Sim. Não, esse verão foi um verão bem legal, assim, nesse sentido. A gente foi para mais um verão com condomínio, né, Marcos? Que a gente já tava assim, não vou dizer cansado por trabalhar condomínio, mas é porque a pressão lá é que a gente seja campeão, né? Normal, né? Normal. Quando a gente entra para alguma coisa é para ser campeão, então espera isso de nós, até porque a gente já tinha sido campeão dos outros, né? Então, graças a Deus deu tudo certo. E esses planos do Jonathan eu acho bem bacana, porque isso é uma coisa que a gente colhe também, né? Tu vê o teu cliente de Porto Alegre vendo uma imobiliária lá, teu cliente de Atlântida, a gente até fazendo essa parceria também, né? Porque, tu sabe, né, Marcos? É difícil pra gente, corretor em Capão, tu vender alguma coisa lá em Atlântida, né? Outro mercado. É outro mercado. Às vezes vai ter um contato que tu vai ter um contato que eu não tenho. Casualmente, esse verão eu consegui vender uma casa no Ciacoach ali, mas foi assim, um cliente de indicação, o cara queria só lá, então eu tive que conseguir me adaptar assim. Mas essas portas que abrem assim, tanto para várias cidades, né? Não sei se eu posso falar aqui. Daí pode. Tem Porto Alegre, Lajeado, Atlântida, ali já foi, né? Então, eu acho que isso aí são portas que abrem para nós de parceria, né? Porque a nossa venda é muito parceria, né? Às vezes é mais fácil tu vender... E o mesmo cliente, é incrível que o mesmo cliente fala contigo e fala com outro. Mas de vez em quando, com outra cidade, ele se abre mais do que se abre aqui. E aí a venda acontece. Né? Então, daqui a pouco o corretor que trabalha lá na outra imobiliária é um conhecido dele. Então, isso aí é o que facilita. Eu não tenho problema, assim, de fazer parceria. Vou dar um exemplo aqui de exclusividade. Porque exclusividade, o corretor geralmente tem a mão do proprietário, né? Então, às vezes é muito mais fácil negociar dessa forma do que se fosse direto, né? Então, eu acho que às vezes a gente querer abrir os olhos assim para não querer ganhar toda a comissão, né? Poder fazer parceria. Os nossos valores são altos, vale a pena. Não há necessidade de ganhar todo mundo sozinho. Né? Então, isso aí é uma jogada bem boa do Jonathan que ele tá fazendo para trazer a benfeitoria para todo mundo, né? Tanto para a gente quanto para ele. A gente está chegando no final do nosso podcast aqui. Eu queria que tu deixasse como encerramento, assim, alguma coisa que te toque, que tu acha que vale a pena falar, que talvez tu, como ouvinte, eu possa ter falhado, esquecido de perguntar para algum entrevistador e que te chame a atenção. Vamos quebrar o protocolo hoje. Não, Marcos, eu acho que se eu fosse falar alguma coisa, como nosso público é muito do mercado, né? É justamente pegar, de repente, assim, minha história, a história dos outros. Todo mundo que passa por aqui, né, tem uma história de superação, de que ia desistir. É muito difícil alguém que nunca pensou em desistir. Tem que ter dado tudo certo para essa pessoa, né, não desistir. Então, eu acho que a gente saber ter esse equilíbrio emocional na hora que as coisas estão ruins e ter confiança de que as coisas vão passar e que vai melhorar e tu trabalhar para isso, né? Porque não adianta tu só achar que vai melhorar, tu tem que trabalhar para isso, né? Tem aquela velha frase do cliente, que o cliente fala, não, se for para ser, vai ser. Mas tu tem que fazer a tua parte também, né? Então, eu acho que seria isso, assim, se tem alguma coisa, seja nessa profissão e outra, que tu realmente gosta, que tu sonha, que tu almeja, tu tem que se profissionalizar, buscar conhecimento nisso e não desistir que vai dar certo. Show de bola. Gente, a gente está chegando no nosso final, nosso episódio aí. Então, eu quero agradecer. Isso é um podcast que só acontece graças aos nossos patrocinadores, né? Porque não é fácil. Os primeiros anos a gente investiu muito para chegar na credibilidade que a gente chegou hoje. Hoje o nosso podcast é escutado até fora do Brasil. Então, eu quero agradecer principalmente a Imobiliária Casa Líder, a consultora Flávio Halp, o Condomínio Verano, bairro Brisas, Condomínio Amalfi, o nosso Jonathan, da nossa imobiliária Novo Lar, Efetive, a ECL em matéria de capa.
Até a próxima. Obrigado. Até mais.